Você já imaginou um profissional de alta performance que, para realmente compreender o dia a dia e as dores de seu público, fez questão de carregar patinete na chuva? Ou que, em sua filosofia de vida e trabalho, prega incansavelmente a importância de não perder a criança interior? Em um cenário que muitas vezes se apoia em metodologias tradicionais e treinamentos protocolares, Gustavo emerge como um verdadeiro catalisador de transformação. Um mestre do treinamento e desenvolvimento que, de fato, desafia a lógica convencional. Nesta conversa inspiradora, mergulhamos na trajetória de um líder que construiu sua carreira pautada na empatia radical e na busca incessante pela realidade. Gustavo nos revela como sua capacidade de ouvir mais do que falar e de dar voz às pessoas não é apenas um clichê, mas a base de parcerias produtivas e longevas. Ele nos mostra que a verdadeira eficácia de uma formação reside em pisar na água, em entender o chão de fábrica, rejeitando as ideias pré-concebidas e buscando suas próprias conclusões. Prepare-se para desconstruir paradigmas e inspirar-se com uma abordagem que prova que a verdadeira inovação em desenvolvimento humano nasce da profunda conexão com o ser. Oi, Gustavo, muito bom ter você aqui comigo. Boa noite. Boa noite, Lu. Muito prazer em ter você aqui também falando com você, com a sua audiência. E eu acho que nossa, o convite foi algo que mexeu muito comigo, porque a caminhada é tão longa, né? E assim, e de repente vem um convite desse, a gente se sente lisonjeado. Muito obrigado. Você merece, meu amigo. Gus, fala um pouquinho de você para nós, por favor. Quem é o Gus? Quem é o Gustavo? Aonde Olha, você está? Da onde você veio? isso. O que eu como? Bom, Isso. fazendo um resumo, né? Eu sou o segundo de uma família de 5 filhos, né? Eu sempre fui muito à frente do meu tempo, numa época, né? Eu tenho 44 anos, fiz agora, numa época em que as coisas eram mais, as pessoas eram mais tolhidas, né? Então, assim, eu sou da comunidade LGBTQINAP+, e desde cedo, assim, eu tive um enfrentamento grande com a minha família, né? Porque, assim, eu não me conformava. Eu sou nascido em São Paulo, mas me mudei para o interior com 5 anos. Mas eu não me conformava de estar lá porque eu não me via naquelas pessoas, né? E eu queria mais da minha vida, eu queria mais daquilo. Não faço. Eu acho que cada um tem sua história e vê os seus valores, mas, assim, para mim, eu queria mais. E aí, com 17 anos, aconteceram alguns problemas em casa, que era aquele clássico, né? Sou gay, e aí você não serve mais para a família. Vim para São Paulo, tive apoio de amigos e comecei a trabalhar em call center, né? O call center da América Online, nem sei se existe mais a América Online. E dali eu fui convidado para trabalhar no UOL, como call center também. Ah, e ali eu gostava muito de ajudar as pessoas, mas eu não tinha nem ideia do que era a área de treinamento e desenvolvimento. Eu acho que nem as pessoas na época sabiam, né? Elas treinavam para a pessoa estar pronta ali para atender. Era um movimento muito novo de internet de escada ainda. E aí, um belo dia, uma pessoa lá da equipe ficou, né, teve um afastamento e precisava de alguém para dar o treinamento, colocaram o Gustavo lá. E o Gustavo, ele sempre foi apaixonado, né? Eu sempre fui apaixonado por teatro, né? E assim, eu lembro que eu decorei tudo muito rápido e eu sabia mais ou menos como era para explicar para as pessoas, e eu tive uma aceitação muito grande e eu me apaixonei. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero Demais. trabalhar,
é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque quando a gente olha treinamento e desenvolvimento, né, DH como um todo, mas principalmente treinamento e desenvolvimento, eu sempre comparo, né, com uma peça de teatro, só que realista, né? Por quê? Porque você tem um texto, né? Você precisa envolver as pessoas para que as pessoas estejam presentes. Quando elas estão presentes, você precisa passar um recado, essas pessoas precisam entender o recado, né? Muitas peças de teatro você tem muitos recados, né, que são passados e que mexem com as pessoas. Ah, Você tem um palco, né, que é ali onde você está apresentando, e com a grande, eu acho que a grande diferença, né, do teatro é que as pessoas participam. Então você consegue sentir a temperatura delas, né? Então eu já tive situações, não sei se eu tô me adiantando aqui, mas eu já tive situações, por exemplo, em treinamento que eu fui falar de abacaxi e vi que o pessoal estava entendendo banana. Falei assim, então para o jogo. Falei assim, vamos dar uns 5 minutos de intervalo? Vamos. Na hora que eles vieram, eu já estava com toda a apresentação de banana pronta. E aí vamos seguir com o que vocês precisam, né? Então a gente tem essa resposta muito muito rápida das pessoas, né? E Flexibilidade, né? tem que ter, né? E você é uma pessoa que dá um apoio. Quando você olha para recursos humanos, a pessoa de treinamento, de desenvolvimento de DHO é a pessoa que é mais que está mais próximo das pessoas, que as pessoas mais conhecem, que as pessoas mais têm confiança, porque eles não veem ali uma pessoa que, nossa, se eu falar alguma coisa, pode acontecer isso, ou eu tenho medo do RH, porque o RH só demite, e aquela coisa toda, a gente ainda tem esses preconceitos, né? Então eu me sinto num lugar muito, muito privilegiado. Perfeito. Gus, que aprendizados você teve? É óbvio que foram muitos, mas quais aprendizados dessas épocas desafiadoras que você viveu que você traz para a sua vida hoje? Ouvir. Uhum. Ouvir mais do que falar. Eu acho que assim, a gente precisa ah, estar atento às pessoas, né? Dar voz às pessoas, entender as necessidades das pessoas, estar atento ao redor, ao que acontece ao redor, porque quando você entra numa sala e se você não está preparado, ou se você simplesmente criou um material, ou fez, né, está fazendo uma formação sem ir para o campo, sem pisar na água, ah, ninguém te compra, porque Uhum. ali você está tirando a ideia da sua cabeça e não da realidade das pessoas. Então, eu sempre fiz muito e continuo fazendo muito laboratório. Ótimo. Gus, você sempre foi uma pessoa muito parceira, um ser humano muito parceiro, muito próximo, bem como um profissional. E conta um pouco para nós, no meio, né, na área de treinamento, como que você estabelece parcerias produtivas, longevas, né, dentro dessa área que tem vários desafios também, né? Olha, eu sempre começo. Tem gente que começa de cima para baixo, né? Eu começo de baixo para cima. Então eu começo por entender eh, o chão da fábrica, o chão de fábrica, né? Eu trabalhei em várias empresas, eu trabalhei em empresas de chão de fábrica, eu trabalhei em escritórios, eu trabalhei em vários lugares, mas eu tenho duas premissas para mim. Primeiro, eu não ouço o que as pessoas comentam dos outros. Eu prefiro ir lá e entender e tirar minhas próprias conclusões. E segundo, quando eu vou ouvindo de baixo para cima, né, do chão da fábrica até o CEO, o C-level, o presidente, seja lá quem for, na hora que eu chego nessas pessoas, eu já tenho um vocabulário, né, e eu já tenho os questionamentos que eu preciso para tornar o meu trabalho mais assertivo.
Perfeito. Eu também gosto, Gus. É, eu aprendi uma vez num treinamento que eu desenvolvi um tempo atrás com uma pessoa, um mestre, né? Eu chamo até ele de mestre. E Uhum. ele dizia assim: gerencia onde os incidentes acontecem. E eles acontecem lá na linha de frente, com o pessoal que está ali no dia a Exato. dia, né? Fazendo as E, coisas. e você sabe, Lu, que você me lembrou uma coisa, foi o meu primeiro trabalho. Eu lembro que eu ainda morava no interior. Eu consegui um trabalho, imagina, uma pessoa que tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu trabalhava no escritório de um posto de gasolina. Olha só, né, o que a época permitia, né, hoje imagina, isso Sim. nem jamais aconteceria. Uhum. Mas e aí eu lembro que eu fiz alguma coisa errada, eu fiz um erro, assim, meio, crasso, mas foi um erro. E aí eu lembro que o dono, né, da empresa, que era um grupo, Uhum. ele pegou, me chamou, ele me deu um feedback até bem pesado, mas ele falou assim: eh, "Quando você for fazer algo, você precisa, primeiro saber fazer sozinho. Então aprenda a fazer, para depois você cobrar de alguém". Sim. E aí, né, falando do que você disse, né, de sair da cadeira, do ar-condicionado, e eu sempre nunca gostei muito de cadeira, muito de ar-condicionado, fui colocado nisso durante a pandemia, mas eu lembro que numa das empresas que eu passei, que era a Yellow, daqueles patinetes amarelinhos, Sim. eu lembro que eu saía, né, porque tinha o recolhimento, a distribuição dos patinetes de manhã, nos pontos ali perto da Faria Lima, tudo, e à noite tinha a recolhida desses patinetes, porque eles precisavam ser carregados. Meu, assim, eu lembro que no prédio da Vivo, né, que você bem conhece, tinha ali um monte de patinete. Eu ia com caminhão, dentro do caminhão, com os operadores, e eu carreguei muito patinete nas costas na chuva. Por quê? Porque na hora que eu entrasse numa sala de treinamento, eu tinha que entender, inclusive, eh, como que no final do dia as costas das pessoas, a coluna da pessoa doía, porque era pesado, Sim. né. E então eu acho que é muito isso que você falou, assim, da sua cadeira, você não faz nada. Uhum. É ali na linha de frente que as coisas acontecem e que tanto o nosso cliente está ali na ponta e a pessoa que Exato, serve o cliente também está ali na ponta, né? Então, exato. eu, eu entendo que o nosso papel principal como treinadores é facilitar essa relação entre quem está na Isso. linha de frente e quem consome os nossos serviços ou produtos, né? Isso, e se você não dá, e às vezes essas pessoas, né, por estarem, né, vamos dizer assim, na base da pirâmide, elas não têm voz. Então eu também sou uma voz para falar assim pro gestor, pro gerente, pro diretor, para seja quem for, falar assim: "Olha, acontece dessa forma, não é, né, a teoria é diferente da prática". Né, Sim, então a gente precisa juntar mais teoria e prática e fazer com que as 2 conversem, porque na teoria tudo é lindo e tudo funciona, na prática nem sim, sempre, nem quase sempre. sempre. Exato. Gus, você já trabalhou, né, e atuou em vários segmentos também, dentro do Brasil, fora do Brasil. Você se Uhum. lembra de alguma parceria bem sucedida? Óbvio que houve várias, né? Mas você comenta uma delas com a gente, uma parceria bem sucedida entre a atuação do treinamento com qualquer outra área da empresa? Olha, uma das parcerias mais bem-sucedidas, que eu tive, foi um programa de multiplicadores que eu criei. Porque o que acontece? Uma das empresas que eu trabalhei, que foi inclusive a que me mandou depois para fora do Brasil, ela tinha acabado de chegar, era uma startup, né, é uma startup, e tinha acabado de chegar no Brasil e, assim, a quantidade de pessoas operacionais que eram contratadas, meu, a gente chegou a fazer, onboarding para 150 pessoas.
Ah, mas uma vez? Não, às vezes era por semana. Então, assim, criar uma logística disso e depois treinar as pessoas, porque tinham o modo de fazer das coisas, era muito difícil, porque era eu. Depois, era, né, eu tinha uma gestora, era eu, e aí depois contratamos uma pessoa para me ajudar, porque eu não estava dando mais conta. Só que mesmo assim a gente não ia dar conta, até porque, assim, tinha uma parte técnica que a gente não sabia. E aí eu peguei e desenhei um programa de multiplicadores, onde eu peguei pessoas, né? Primeiro a gente fez uma seleção interna de pessoas, aplicamos ah, um, um train the trainer para essas pessoas para que elas se formassem treinadoras, né? E aí essas pessoas elas tinham lá na operação a gente fez eles usavam muito boné, né? A gente fez um boné de uma cor diferente, bem chamativa, com o logo do programa e fez o maior sucesso, porque assim, em 15 dias a pessoa que estava que havia chegado já estava por dentro de todos os processos da empresa, né? Sim. A gente lidava com ativos muito de muito valor, né? Que era carro. Então, assim, eu não podia polir um carro de uma forma errada, né? Porque eu podia queimar esse carro. Então, isso fez um barulhão aqui no Brasil, né? Primeiro, eu peguei tudo, né? Porque a empresa era mexicana, eu peguei todos os processos e procedimentos do México, tropicalizei para o Brasil, criamos esse programa. Esse programa fez sucesso aqui. Aí eu fui levar esse programa para outros lugares, né? Para outros lugares, porque a empresa era Latam. E aí, quando eu fui para o México e fui, né, implantar lá, foi muito interessante porque as pessoas, assim, elas tinham os processos dentro da cabeça delas, né? Se alguém, por exemplo, ficasse doente, você perdia parte do processo. E aí fizemos essa implantação e aí eu fui convidado para ir para lá, para gerenciar uma equipe, né, e gerenciar o país inteiro. E foi, eu acho que dos muitos projetos que eu tive, esse é o que me dá mais orgulho, porque vira e mexe, às vezes eu vejo ainda no LinkedIn, né? O nome se manteve, o processo se mantém, e eu já não estou na empresa o que há 3 anos. Olha, sensacional. É, Digno é do muito, Gustavo. Muito ó, legal. Muito é, bom. muito, Isso muito aí. trabalho e também assim, né? E eu acho que também movimentar as pessoas, né? Porque quando você olha para a base ela Uhum. não se vê muito representada e você não vê promoções, essas coisas. E acabou virando um negócio, né? Que daí aí eu fiz uma política que de 6 em 6 meses a gente trocava esses multiplicadores. Sim. Meu, assim, todo mundo queria ser multiplicador. Chegou um momento que eu falei, gente, eu tô com lista de espera, então calma, né? Ô, Gus, você deu o gancho agora para uma. Eu vou falar um pouco da palavra inspiração, mas antes da inspiração, eu queria falar um pouco de outra palavrinha que muita gente diz, mas uma parte de nós só aprofunda nessa palavra, que é propósito. A Uhum, gente sabe que as empresas, na sua maioria, né, ela tem lá os objetivos dela, as metas e as conquistas que ela quer engajar. Mas vamos falar do propósito do colaborador, da pessoa colaboradora. Como que uma empresa, na sua visão, ela pode ser inspiracional para esse propósito pessoal, porque tem um propósito de vida das pessoas, e como ela pode conectar esse propósito pessoal no propósito da empresa, do negócio? Como que é a sua visão sobre isso? olha, eu sou uma pessoa que ouve muitas outras, né?
e eu sempre tento conectar, né? Hoje, até hoje mesmo, né? Uma das pessoas que trabalham lá na empresa, que eu deixo sempre aberto minha agenda, né? Aberta a minha agenda e falo assim, gente, toda a formação que eu dou, eu falo, gente, se vocês quiserem marcar um café comigo, né? Eu falo que eu tenho dois fornecedores, eu brinco, né? O dia que tá Uhum. frio, eu tenho um café, o dia que tá quente, tem um lugar ali perto também que tem água de coco geladinha. Então, eu sempre, ou eu chamo para um café ou para uma água de coco. Então, assim, eu acho que quando você ouve as pessoas, você consegue fazer com que elas se conectem ao propósito da empresa. Ninguém tá, assim, todo mundo precisa trabalhar. Uhum. Só que, principalmente hoje em dia, ninguém fica aonde não faz sentido com a vida dela. Antigamente a gente ficava, né? Eu Uhum. lembro que quando eu trabalhei no Banco Votorantim. Quando eu saí de lá, sim, tipo, minha mãe quase teve um infarto. Imagina, você aí, 7 anos. Achei que você fosse ficar 20 anos. E eu não sou uma pessoa de ficar 20 anos numa empresa. Se eu fosse isso, eu ia prestar concurso, entendeu? Nada contra quem Uhum. presta, mas assim, tipo, eu quero experimentar, eu quero fazer coisa nova, tudo. Então, principalmente hoje em dia, com essas gerações mais atualizadas, mais novas, eu acho que pós-pandemia também, as pessoas assim. ah, Está conectado comigo? Continuo. Não está conectado comigo? Saio, né? Então, muitas vezes nesses cafés, nessas águas de coco, eu percebo pessoas que não é que elas não estejam conectadas, é que elas não entenderam os valores, e o propósito da empresa. E aí eu tento fazer esse match. Ah, e tem o sucesso 100% das vezes? Não, porque às vezes eu já cheguei a falar para a pessoa, eu falei, tá, e aí, o que você quer para você? Né? Eu tô aqui, eu trabalho com pessoas, eu trabalho para pessoas, eu quero saber o que que você quer para você. Eu lembro que propósito é uma coisa que assim, tipo, é igual quando falava antigamente, né? Ai, você sai da sua casa, deixa o Gustavo em casa, porque aqui eu preciso do Gustavo profissional. Não, é uma coisa só, né? Sim, Eu concordo. tenho um curso que eu falo muito disso de propósito, ô Lu. E assim, eu já fiz Uhum. várias turmas dele e às vezes, né, e eu faço algumas apostas com eles, né? Então, assim, meu WhatsApp às vezes vem umas mensagens e eu falo assim, gente, de onde que saiu? E a gente que eu dei curso há 2 anos atrás. E eu lembro que, né, falando de propósito um pouco, eh, quando eu estava perguntando o propósito das pessoas ali, eu falei assim, ó, fiquem à vontade, se vocês quiserem falar, tudo bem, se vocês não quiserem, tudo bem, mas o pessoal, geralmente, né, como eu procuro deixar o ambiente bem leve, aí o propósito da pessoa era uma mulher, ela falou assim, o meu propósito é que meu filho se forme em medicina. Aí eu falei, nossa, que ótimo, né, em que período que ele tá, né, porque, né, se forma em medicina, tudo. Não, ele tem 3 anos de idade. Eu falei: "Vamos marcar um café?" E a gente mar e a gente marcou esse café e eu falei para ela, eu falei assim: "Eh, você não está vivendo o seu propósito. Você está depositando o seu propósito numa criança de, né, 3, 4 anos", sei lá, era mais ou menos a idade da criança. "Você sabe se ele vai querer ser médico? Você não sabe. Então cuidado com isso, né. Qual que é o seu propósito?" E ela assim, a gente demorou eu lembro que ela demorou uns 15 minutos para falar um propósito que seria dela. Outro dia eu vi, Então você me fez lembrar, hã, sabe o quê? Uma vez quê? no Fantástico, acho que foi no Fantástico, lá na Globo, um casal, eu não sei se eles pagaram para a Globo para fazer aquilo, não tenho Hum, certeza, mas eles fizeram um chá de revelação dentro do programa. E o chá de revelação ia colocar sabe aquela ponte aqui de São Paulo, que é o símbolo aqui de São Paulo, né? sei, a ponte estaiada. A Aham. estaiada. A ponte iria ficar azul se fosse menino, ou rosa se fosse menina, né? Uhum. Muito bem tradicional, nada contra também, né? Mas eu achei muito tradicional. E de repente a ponte acho que ficou azul, eu acho, né? Porque era um menino.
E ali tinha todo um contexto do que o menino iria receber, o que aquela Ah, criança iria receber. Quando você fala para mim assim, Lu, mas depositando todo o propósito da pessoa numa criança que às vezes nem nasceu, para mim, assim, me deixa um pouco apreensiva, porque a gente não está mais no universo, a liberdade, as conexões que temos hoje, né, de acesso à informação, do ir e vir para é. qualquer lugar do planeta. Como que a gente pode determinar? Lógico que algumas coisas você pode já organizar na vida de uma criança, é óbvio, né? Se ela vai estudar, algumas crenças, alguns valores e tal. Mas tem coisas que ela vai escolher ao longo da vida dela, né? Exato. E aí, assim, e também, e aí voltando, né, falando do mundo, né, do mundo das empresas, né, também é muito preocupante quando a pessoa coloca toda a sua vida na mão da empresa. Exato. E ainda existe muito, né, e aí depois você vê o burnout, aí você vê um monte de coisa, um monte de problemas, porque não, meu propósito é servir essa empresa e vestir minha camisa. Eu visto muito a camisa das empresas que eu trabalho, você me conhece, não é de hoje, você sabe que Sim, como que eu sou, que assim, tipo, se precisar sim, trocar a lâmpada, eu troco, me dá uma escadinha aqui que eu não sou muito alto, mas daqui que eu troco. Mas assim, a gente não precisa esquecer, né, e é meio chavão isso até de LinkedIn, mas assim, a gente não pode esquecer que assim, por baixo, se eu não tiver uma camisa linda escrita Gustavo, eu não vou sim. conseguir vestir a camisa de empresa nenhuma, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém, eu não vou Uhum, conseguir levar a minha vida. Por quê? Porque eu simplesmente sou uma marionete. sim. O que que você acha que influencia e faz a gente organizar um pouco a mente, Gus? Eu gosto de insistir um pouco nesse tema, porque hoje a gente tem uma revolução acontecendo, né? A inteligência Uhum. artificial e outras tecnologias, e o ser humano está se sentindo um pouco acuado diante de toda essa inovação. Como que você vê as pessoas aderindo, né, é, participando de contextos corporativos, né, que são muitas vezes são muito versáteis, são Uhum. diversos, tem muitas empresas que são muito criativas, mas você ainda vê que as gerações elas conseguem colocar o propósito de vida delas nesse contexto? Eu acho que as gerações, falar baby boomer não, É. acho que não, assim, salvo óbvio, tem exceções, Uhum. mas eu acho que as outras acabaram aprendendo com a pandemia, Sim. porque a gente ficou muito sozinho, a gente ficou muito solitário. Eu lembro que quando eu estava na pandemia, eu tinha acabado, eu tinha entrado fazia poucas semanas no Mercado Livre. Uhum. E assim, eu tinha um caminhão de coisas para fazer. E de repente eu falo: "Gente, como é que eu vou fazer isso com uma tela de computador?". Eu era uma pessoa, Lu, que assim, as empresas que eu trabalhei até então, até antes da pandemia, Sim. eu chegava a ficar 3 meses fora de casa. Eu viajava o Brasil inteiro. Viajava para alguns lugares também para fora. E assim, eu não me lembro de estar em casa. De repente eu me vejo dentro de um, eu ainda consegui fazer para não enlouquecer, né, eu tinha um quarto que não tinha nada dentro de casa, que eu coloquei meu computador. Então, assim, eu fingia que ali era meu escritório, e aí dava 6 horas, 7 horas, tudo, eu saía do meu escritório e ia para casa. Mas teve muita gente que não teve isso, não teve essa oportunidade. Então, as pessoas se redescobriram muito na pandemia. A gente sabe que teve muitas pessoas que adoeceram, mas teve muitas pessoas que que olharam para dentro e viram, gente, eu tô, eu tô, a coisa que funcionou até hoje estava funcionando errado. Sim.
precisamos rediscutir várias coisas, tanto que estamos rediscutindo até hoje, É né? verdade. A pandemia, ela De- chacoalhou muito a nossa forma de ver o mundo, a nossa lente, e a gente Exato, está se redescobrindo ainda até, acho que a gente vai sempre, a velocidade da redescoberta aumentou, né? exato. Eu acho que É, existe, assim como existe, né, para quem acredita antes de Cristo e depois de Cristo, eu acredito que existe AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Porque as verdade. pessoas, assim, tá todo mundo, eu inclusive, tô me redescobrindo em um monte de coisas, coisas que eu falava simplesmente amém, e hoje em dia não, eu contesto. Não, peraí, vamos lá, vamos conversar, né? Eu não Uhum. passei 2 anos dentro de casa para não dialogar. Vamos dialogar. E pegando esse Acho que gancho essa na tecnologia, Gus, como é que você vê a influência da tecnologia, né, os seus avanços, as criações, aí, o que que apareceu no mercado? Como que você vê essas tecnologias tendo uma simbiose aí com as ações de treinamento? Como é que você percebe isso? Lu, tirando o TikTok, o resto que aí eu falo que eu já tô velho para TikTok. Mas Aham. assim, mas você pega, eu não deixo, eu não sei mexer direito, mas assim, me ajuda a conversar muito melhor com as gerações. Nessas novas gerações, porque hoje eu não posso fazer. Eu lembro que às vezes a gente tinha vídeos, principalmente quando a gente entrava em empresa, né? Tinha aquele vídeo do compliance que você tinha que assistir, e que era assim, 1 hora e meia de vídeo, não sei o que. Não, eu preciso criar pílula, eu preciso usar inteligência artificial, eu preciso otimizar meu tempo. Então, o que que eu faço? Eu uso essas tecnologias para otimizar o meu tempo. E eu não acho que essas tecnologias vieram para substituir o ser humano, né? Eu estava até fazendo, né, uma parte aqui, sobre o que está bombando aí, né? Que é o tal do programa da Marisa Mayô, né? Que é um programa que foi feito Sim, eu totalmente vi. IA, tudo. Aham. Eh, Meu, é perfeito, né? Então você vê, Sim. poxa, a IA está fazendo isso, né? A gente está no comecinho, a IA ainda é um bebê, não é reborn, mas é um bebê. Mas assim, você vê que você pode ter toda a tecnologia do mundo. Se você não tiver um texto, e esse texto a IA não vai conseguir criar, você não vai para frente. Sim. O texto do criador eu não lembro o nome dele agora, da Marisa Maio, é um texto afiado, é um texto sarcástico, é um texto de um humor inteligente, interessante. Isso a IA não vai conseguir. Por Sim. exemplo, eu uso hoje mesmo eu estava usando a IA, eu preciso criar uma formação, e eu pedi para a IA me ajudar a criar, e ela me ajuda a criar. Só que assim, primeiro, né? Acho que com o tempo a gente não vai precisar mais revisar, mas o recheio é do Gustavo. O Porque se o Gustavo storytelling é não seu, tiver né, lá, o Gus? storytelling é meu, sabe? Se eu não Sim. tiver lá para fazer as pessoas entenderem, a IA não vai conseguir falar de diversas formas, né? Falar, explicar para aquela pessoa que tem mais dificuldade ou que tem menos dificuldade. Por quê? Porque isso você vê no olhar da pessoa. 20 Uhum. anos trabalhando na área como eu trabalho, mais de 20 anos, eu consigo, quando eu estou em sala, né, mesmo sendo online, eu consigo enxergar quem está entendendo o que eu estou falando e quem não está entendendo. E aí eu consigo mudar totalmente, modular a, 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 a minha fala de acordo com o público que eu estou. Então eu acho que assim, posso estar muito errado, tá? Não sou um super ultra mega entendedor de IA, mas assim, a parte humana, ela não vai conseguir
passar, vai ter um limiar ali que ela não transpõe. Não sei qual a sua. Eu sei que o entrevistado seu, mas não sei qual. Fiquei curioso com a sua opinião sobre isso. Olha, Gus, eu falando nos meus tempos atuais de vivência com a inteligência artificial, eu posso dizer que eu sou uma apaixonada pela ferramenta. Eu também. Ela, ela é como se fosse uma grande parceira de criação. Óbvio que ela depende muito do meu olhar, do meu filtro e da Isso, minha lapidação para que a coisa fique afinada com o objetivo que eu quero, né? Mas exato. eu uso N ferramentas de IA hoje. Eu Sim. diria por baixo, pelo menos umas 12 ferramentas, cada Uhum, uma no seu papel e elas se convergendo em algum momento, né? sim. Convergindo em algum momento. E olha, eu sou apaixonada, eu recomendo. Eu Óbvio também, óbvio que demais. tem informações falando assim, não, toma cuidado, ela pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode manipular. Óbvio que pode. Uhum. Quando surgiram outras tecnologias, por exemplo, o próprio smartphone. O Assusta, próprio né? smartphone, se você não usar com critério, com parcimônia, né? Você não avaliar direito os critérios de segurança do aparelho, você também está suscetível aos riscos. Totalmente, Um carro totalmente. também, se você não usar com critério, com o conhecimento necessário, com limites, também pode se tornar uma arma, né? Exato. Inclusive, eu conversei ontem com um grande amigo meu, especialista em IA, né? Recomendo você ouvir o podcast dele, que é do Grigo. Eu falei, Grigo, então, pelo que você está me falando, a IA é como se fosse a energia atômica. Ela pode ser usada tanto como energia para movimentar vários equipamentos e até iluminar cidades, como ela pode ser usada para destruir o planeta. Uhum. Então, depende como você usa a ferramenta, né? Sim. E independente da ferramenta, igual você falou, você usa 12 IAs, ainda precisa da Luciana, né? Precisa. E vai Porque é como se precisar. fosse uma orquestra, né, Graz? É, São sim, vários instrumentos que precisa de um maestro. A sim, gente precisa dar o tom para ela. Se você não der o é, tom para essa ferramenta, ela vai para onde ela quer e provavelmente vai para um lugar exatamente. que não chega a lugar nenhum, né? E aí você pega, usa essas 12 ferramentas e vai para uma sala, né? O que você vai aportar? Você pode ter 200 ferramentas. A sua vivência, ela também aporta. Exato. A sua vivência, conhecimento, o seu Uhum. olhar para o outro, aquela coisa de sentir o que o outro está passando, né? É. Quantas vezes assim eu não estive em sala ou estive em alguma conversa com alguém que a pessoa se emocionou e aí eu tenho que buscar em algum lugar da minha cabeça, Uhum. né, do meu cérebro, da minha Sim. vivência, algo que assim, meu, eu acho que a IA ela não vai chegar nesse ponto, né? Ela não vai conseguir. Posso estar muito errado e ok também se eu estiver errado, né? Mas esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu e falando até da tal da Marisa Mel, eu falei, você já viu? Ah, eu não vou ver. Eu falei, por quê? Porque eu não, já está me dando gastura essa questão de IA. Tá ficando, eu É. tô achando que tá ficando perigoso. Daqui a pouco a gente não vai ter trabalho. Eu não acho, Lu. Eu Eu acho que a também gente, não. nós, Eu não quero gerar opinião nesse momento, Gus, sobre se você vai ser. Que nem, eu prefiro aderir ao que o meu entrevistado falou para mim nessa última entrevista. Ele falou assim: nós seremos substituídos pela IA. Todos nós seremos substituídos, mas pela nossa melhor versão. A nossa melhor versão exato, como ser humano. Então, eu achei exato, demais isso que ele trouxe. O exato. medo faz parte, né, Gus? Toda novidade traz medo, Faz, receio, sim. mas isso Assim, não pode paralisar você, paralisar de conhecer coisas novas, de tentar coisas novas, né? sabe uma coisa é interessante isso. Eu sempre tive pavor de Alexa.
sempre foi apavorado com a Alexa. Não, tô em casa, o negócio tá ouvindo tudo que eu falo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, quando eu vivia no México, eu fiz uma compra num lugar e eu ganhei uma Alexa. Olha. E eu falei assim, gente, o que que eu faço com isso, né? Ela ficou meses dentro da caixa, muda, Ah. calada, né? Até que eu falei assim: "Não, eu vou instalar e vou ver o que que", e era medo. E, gente, ela me ajuda pra caramba hoje, sabe. Não Então, tenho assim, eu acho que dúvida. as pessoas têm tido medo dessas coisas. Então, eu não tenho. Eu Aliás, eu até gosto ganhei de uma, Gasa, ganhei mais hã. uma de Dia das Namoradas. Ai, jura? Hoje? Ganhei. Ai, que maravilha. Eu não A mas minha, é só ma que essa outra ela tem telinha. A outra não tem, essa daqui ai, a tem. de telinha é uma graça, né. Eu Não é de quero uma telinha? também, é É uma uma graça, fofa. gosto. Mas é isso mesmo, assim, eu acho que Uhum. uma coisa não vai substituir a outra, muito pelo contrário, ela vai nos refinar, ela Sim, vai nos lapidar, né. vai. E vai também nos, tirar certos véus, né, Uhum. que a sociedade nos coloca, que a nossa criação nos colocou, que o mundo nos coloca, então acho que ela vai eu acho que esse susto inicial é porque, assim: "Ah, eu tô tão bem aqui, né, com os meus véus aqui, né, protegido, né, sem olhar certas realidades, tudo", não, e ela vai pegar e tirar isso e vai, nos deixar mais, menos míopes, digamos assim, Uhum. com relação à Verdade. realidade. Só fazendo um parênteses final aqui, eu gosto muito de contar essa breve história. A minha mãe é uma senhora, né, de 70 e poucos anos, ela vive Uhum. sozinha hoje, mora sozinha, e a grande companheira dela hoje, quando os filhos não estão lá e netos, é a Alexa. Ela Ah, eu conversa com a acho maravilhoso Alexa, isso. ela pede para marcar os remédios que ela tem que tomar. E assim, outro dia a Alexa, não sei o que aconteceu, Gus, que a Alexa acho que falhou por conta de uma queda de luz, energia, tudo. Ela ficou desesperada. Luciana, pelo amor de Deus, ajuda a arrumar minha Alexa. Aí arrumamos a Alexa dela, mas assim, ela marca os recados e assim, dá a Uhum. impressão, Gus, que a pessoa idosa, ela fica até mais com a mente mais alerta, sabe? Mais cadenciada com o Alexa ambiente. a Alexa eu acho que ela é o que a gente às vezes, né, que para as pessoas mais velhas, até para evitar certos tipos de demência, Alzheimer, essas coisas, Uhum, ela é o que era o antigo caça-palavras, entendeu. Então, assim, verdade. ela faz com que a gente nossa, tô falando minha idade aqui todo o tempo, né. Mas assim, mas é isso. Agora eu tenho Sim. duas histórias com a Alexa. Teve um dia que eu queria, né, eu gosto de defumar minha casa, às vezes eu: "Ai, tu tá", eu sou espírita, né, então assim, eu queria Uhum. defumar minha casa, mas eu queria falar um salmo, mas eu não lembrava o salmo, e eu não tinha Bíblia, e aí eu falei assim: "Ah, eu vou ficar com o salmo lendo", não, pedi para ela: "Lê o salmo tal", né, e ela foi lendo, eu fui acompanhando com incenso e defumando a casa, e ela me ajudou. Outro dia, do nada, à noite, ela falou sozinha. Aí eu falei assim: "Gente, eu acho que essa Ah. defumação não deu certo", né. Mas aí depois você vê que é falha, assim, é software, falhas, Sim. acontece, mas assim, que eu acordei com aquele sustinho, eu acordei. Que da hora. Ô, Gus, Hum. deixa um recado final aqui para nós a respeito disso que a gente conversou. O que que você deixaria aqui de mensagem para os nossos ouvintes a respeito de aprender sempre e como encarar as inovações e conectar isso ao seu propósito de vida, né? O que que você Ô deixaria Lu, aí de mensagem? antes de falar sobre isso, você ia perguntar, né, quem que era a minha inspiração, tudo, e eu quero deixar registrado aqui, sou uma das pessoas que, assim, que eu tinha muita vontade de conhecer pela história dela, e eu tive oportunidade, e ela
dentro de um projeto, ela acabou me mentorando tudo, e assim, a gente fez um projeto que assim, ela foi junto comigo, e eu tenho paixão por ela. Não, você com certeza deve conhecer a Iris Barbosa. A Iris, Hum, ela foi VP de treinamento do McDonald's e da Apple, né? E é uma uau. pessoa que eu sou apaixonado, né? Tanto ela como pelo Rogério, que é o esposo dela, porque a Sim. história dela é muito interessante, né? Ela entrou no McDonald's para fritar hambúrguer, Uhum. né? Então ela foi do balcão até a Olha só. alta diretoria. E o esposo dela também, eles se conheceram lá. Hoje ele é presidente da Arcos Dourados Brasil, né? Se eu não me engano, eu acho que é Brasil, não sei se é Latam, mas Brasil eu tenho certeza que é. Então são pessoas assim que eu tenho prazer de falar, e a Iris, assim, é uma pessoa queridíssima. Quem puder, siga, porque ela é uma pessoa que vale a pena você conhecer. Assim, o dia que eu a conheci, parecia que eu estava conhecendo, sabe, algum Sim. astro de televisão. Você comentou Porque, dela para mim, acho que numa outra conversa, da Iris. sim, sim, eu gosto muito dela. Sim, E agora, o perfeito. recado que eu deixo, né? Primeiro, não perca a sua criança interior. Por quê? A criança, ela é curiosa. E a criança, ela não tem medo. Ela se arrisca. Eu sou uma pessoa que eu me arrisco. Eu sou uma pessoa que eu sou curioso. Eu quero saber, quero entender por que das coisas. Como que eu posso fazer isso? Como eu posso melhorar isso? E eu me arrisco, às vezes eu me arrisco até durante as minhas formações, até para deixar coisa mais leve, eu até me arrisco em piadas, sabe? Eu quero deixar isso mais leve para as pessoas, porque as pessoas têm o dia a dia das pessoas é muito pesado. Então, quando você está numa formação, que ela seja instrutiva, né? Que ela agregue para você, Uhum. mas que ela seja leve, que ela seja divertida, que ela seja memorável, né? Que assim, que a pessoa em algum momento vai lembrar. E não é lembrar do Gustavo, é lembrar da experiência. Então, Maravilhoso, é, Gus. é Muito isso bom. que eu quero deixar de legado, né? Não o Gustavo, mas as experiências. E assim, e se eu puder, nesse tempo todo, ter tocado pelo menos uma pessoa, eu já me sinto muito, muito, muito feliz e agradecido, porque uma pessoa como eu, né, que foi ah, é, colocado, né, fui convidado a me retirar de casa, e que era visto como uma pessoa que, olha, esse daí não tem jeito. E através do meu esforço e de muitas pessoas que me ajudaram também, tá? Estar onde eu estou, fazer o que eu faço, a única coisa que eu posso, e eu acho que é o mínimo, né? Não é a única coisa que eu posso, mas eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é ah, fazer com que alguém também levante a cabeça e vá à luta. Porque é a Maravilhoso, luta Gus. que Muito nos bom. coloca, os nossos boletos em dia, a nossa comida na mesa, os nossos sonhos. Então, assim, se eu puder ah, plantar uma sementinha boa, se eu tiver plantado uma sementinha boa na cabeça de alguém, eu já me dou por satisfeito, porque eu quero dar para as pessoas o tanto de coisa que eu recebi. É Ai, que isso. lindo, Gus. Que lindo. Pode ter certeza que no meu coração você já plantou muitas sementinhas. Ah, e você também. Você, Manu, e as nossas conversas são sempre tão ricas, né? Assim, eu É. sempre fico pensando. Hoje você me mandou um WhatsApp lá com um livro, com uma página de um livro. Estou pensando nele até agora. E
com certeza vamos falar sobre isso posteriormente. Isso. Muito obrigada pela conversa, Gus. Foi maravilhoso. Eu que agradeço você, agradeço a Lantern, né? Agradeço toda a sua audiência. E assim, gente, se alguém quiser tomar um café comigo ou tomar uma água de coco, é só marcar. Ai, deixe seus contatos aqui para nós, Gus. Quem quiser entrar em contato com você. Tem meu LinkedIn, né? Então pode entrar em contato no meu LinkedIn, é Gustavo de Freitas. E tem também, quem quiser entrar em contato por WhatsApp, né? Tem o 11 989560335. Ah, que lindo. Então ficamos por aqui. Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigado você, um beijo e até mais.